Salve, salve diretoria, um grande abraço a todos os vascaínos e vascaínas aqui do Giro Vascaíno. Nessa quinta-feira, exatamente do dia 21 de agosto de 2025, aniversário do Vasco da Gama, completando mais um ano de vida, e os incompetentes dão de presente para mim, para milhares de torcedores vascaínos, uma derrota, e não só apenas uma derrota, um gosto de frouxidão. É aquele velho exemplo de que você está sendo chifrudo na tua frente, a mulher está te chifrando na tua frente, leva o Ricardão na tua casa, fala para você que é amigo dela e você acredita, e simplesmente quando você sai para trabalhar, o cara senta a madeira nela e você acha que eles são apenas bons amigos. Cara, é impressionante como o Vasco vai de 8 a uma média de 1 para baixo. A gente havia falado aqui no vídeo de ontem que o Juventude é uma equipe que está subindo aí por conta da volta do Thiago Carpini, o técnico que tirou o Juventude da Série C para subir para a Série A. Depois ele continuou ali o trabalho quando o Juventude foi para a Série A, mas preferiu ir para outros lugares, como São Paulo, que não deu certo. Depois foi para o Vitória. Mas na Série B, quando ele assumiu, depois de um trabalho muito bom no Água Santa, que deu a probabilidade de chegar na final do Campeonato Paulista, o Juventude estava na zona do rebaixamento. E ele tirou o Juventude da zona do rebaixamento e colocou o Juventude na Série A. Então não é um técnico de bobeira. Mas aí a gente vai falar do nosso Pardal, o Pardal de mais de R$ 1 milhão, superestimado, só por causa que teve uma cagada tão surpreendente de ter conquistado a Libertadores da América pelo Fluminense, que ainda tem torcedores que conseguem defender esse Pardal. Desculpa, ou não, se você defende Fernando Diniz, você não entende nada de futebol. Porque é inadmissível você achar o Fernando Diniz um bom treinador pelas merdas que ele faz no time do Vasco. Ah, Bruno, o Vasco não tem elenco. Todo mundo sabe disso. Se ele quis assumir, é porque realmente ele colocou na cabeça dele que ele tinha capacidade para isso. E não me vem agora com desculpas falando exatamente que não temos elenco, não dá para fazer isso. Meu irmão, com todo respeito, quem manda no Vasco hoje, no futebol, é o Fernando Diniz. O Pedrinho e o Felipe são subordinados do Fernando Diniz. Então, se o Fernando Diniz não conta com o Maurício Lemos, fala lá para os subordinados do Fernando Diniz para liberar o Maurício Lemos e dar um jeito de contratar um zagueiro pelo lado direito. Fizeram uma merda de se desfazer do Luiz Gustavo, que era um jogador promissor, passagens por seleção brasileira, sub-20, passagens, inclusive, quando entrou no Marrabuda, naquele jogo contra o Palmeiras, lá em Brasília, e ele foi muito bem. E o Hugo Moura, que teve a falha, botou na bunda do Luiz Gustavo, e depois ele pegou ritmo e conseguiu fazer uma boa dupla com o incontestável João Vitor. Aí, olha só como o Vasco conta nas narrativas, e tem muito torcedor que acredita nessas narrativas, muito influenciados por alguns jornalistas que trabalham na TV aberta. A transação de Luiz Gustavo vai girar em torno de 32 milhões de reais. Você acha esse valor muito?
Seriamente, você acha esse valor muito? E ainda mais, o Vasco está vendendo o Luiz Gustavo para um concorrente nacional. Ele não está vendendo para um clube europeu da Inglaterra, para um clube da França, para um clube da Alemanha. Ele está vendendo para um concorrente dele local, o Bahia. Não me queira dizer que o Grupo City vai botar ele no Manchester City, que ele não tem nem condições ainda para ir para o Manchester City. Ele vai para o Bahia. Então o Vasco vendeu um dos melhores zagueiros em números para um concorrente nacional que hoje é o Bahia. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai arrebentar no Bahia e a dor de cotovelo dos torcedores do Vasco vão ficar chorando. Poxa, nós tínhamos esse zagueiro, o cara tá arrebentando. Sabe por quê que ele não arrebentou no Vasco? Por conta dos subordinados, Pedrinho e Felipe. Ou por alguma outra coisa que eles deveriam explicar por que a base está sendo sucateada. Quando o jornalista Lineker confrontou o Pedrinho em coletiva e ele simplesmente chamou o Lineker de arrogante, talvez com outras situações prepotentes. E aí? Ele não estava fazendo uma coisa que é a verdade hoje? O Luiz Gustavo, não tenho dúvidas. Eu dou meu rim se ele não é melhor do que todos os zagueiros do Vasco. Leandrinho, eu dou meu estômago se ele não consegue ser melhor do que o Lucas Piton e Vitor Luiz. Já são dois. O Ryan só está no time titular porque é pupilo do pardal do Fernando Diniz e porque estão doidos para fazer a maior transferência da cabeça dos subordinados em relação ao Ryan no final do ano. Já começa por aí. Aí você vê ontem o nosso grande pardal, ele insistiu no Hugo Moura porque a torcida pegou no pé do João Vitor, mas não identificou que não tinha um substituto. Colocou lá o Hugo Moura como zagueiro. Aí, para completar o enredo da história, colocou o Thiago Mendes, que não vinha tendo minutos, que automaticamente era um jogador que desde o ano passado sofria com problemas de lesão, e aí ele coloca no time titular. Independente se ele teve 20 ou 25 minutos, não era um jogo para o Thiago Mendes entrar desde o início. Era um jogo talvez para o segundo tempo. Talvez na virada para setembro, aí sim pensar nele como titular. Mas hoje não. E aí deu no que deu. O nosso excelentíssimo vovô Nenê, que é muito vascaíno, que não comemorou em respeito à instituição, não pelos merdas que estão lá dentro, e sim pela instituição que ele tem muito carinho. E se eu trabalho como no Vasco, ou eu sou presidente do Vasco, eu jamais teria deixado o Nenê sair do Vasco. O Nenê é muito vascaíno e o Nenê com 43 anos, ele consegue render muito mais do que muitos moleques de 20, 25 anos. Só que os subordinados, jogadores, ex-jogadores, ídolos da geração Z, que não ganharam porra nenhuma no cenário do futebol, acham que sabe futebol só pelo fato de ter jogado bola. Pedrinho foi um jogador bem comum. Só foi campeão nos clubes porque fazia parte do elenco. O Felipe foi até um craque de bola. Aquela perninha esquerda ali ninguém conseguia. Mas quem disse que ex-jogador te dá gabarito para você ser diretor técnico? Ainda mais ser coordenador de base. Com uma marra que ele tem absurda. E aí você vê que o Vasco realmente virou uma zona. Não tem profissionalismo,
São ex-jogadores que não sabem nada de futebol, porque nunca estudaram, e não venha querer me falar que cursinho de CBF é estudo. Desculpa, cursinho de CBF não é estudo para nada. Só é para alimentar a instituição da CBF. Só isso. Você paga lá, eles te dão um cursinho bem meia boca, depois te dão um diploma para você dizer que você tem. Ponto. E aí é o reflexo. No segundo tempo, falei para um amigo em off no WhatsApp, falei assim, e ele vai tirar o Lucas Freitas e vai colocar o Vitor Luiz. Não deu outra. Aí, olha só as incoerências do nosso Pardal. O Vitor Luiz não serve contra o Atlético Mineiro para ser lateral esquerdo, mas serve para ser zagueiro. Olha só. O Puma, ele jogou ontem na lateral direita e fica bem claro que o Puma não é lateral direito. O Puma não é lateral direito. O Puma, a melhor função do Puma dentro do Vasco é de ponta direita. E isso eu batia na tecla desde o comando do Rafael Paiva. Quem acompanha aqui sabe muito bem que eu batia muito nessa tecla. Puma é ponta, não é lateral. É só você ver o que foi um desastre na parte defensiva. Ele é muito bom ofensivamente. É a mesma coisa de botar uma Ferrari lá, meu filho. A Ferrari está na pista, vai pilotar 300 km. Bota a Ferrari no paralelepípedo. Não vai adiantar porra nenhuma. A Ferrari no asfalto lisinho é o Puma no ataque. Botar a Ferrari num paralelepípedo é o Puma na defesa. Então não adiantava absolutamente nada. O Paulo Henrique sentiu um problema estomacal, não tinha condições. O Vasco não contrata jogadores para defesa. Esse Admar Lopes é o Marcelo Santana gringo, porque é fraco. As pessoas me perguntavam, o que você acha do Admar Lopes? Eu falava sempre quando eu fazia live. Vamos saber se realmente o trabalho do Admar Lopes é bom ou não com as saídas e com as chegadas. Tá aí a prova. O tempo disse aí o que é o trabalho do Admar Lopes. Mais um bucha como foi o Marcelo Santana. Dos subordinados que brincam de fazer futebol. Só porque bateu meia dúzia de bolinha na grama e hoje acham que tem notoriedade para ser dirigente de um clube de mais de 120 anos de história. Hoje o Vasco é uma bagunça e o reflexo é dentro de campo. A partir do momento que você tem um pardal, um técnico pardal, cagão, que ganhou uma Libertadores na cagada, porque se não fosse o Inter perder um caminhão de gols e se o Palmeiras não tivesse a covardia de ser eliminado pelo Boca, o Palmeiras seria campeão naquela edição. Mas os astros foram tudo a favor do cagão Pardal Diniz. E aí, não queira, vamos sofrer até o final, galera. Infelizmente, não adianta se iludir com aquela goleada de 6-0. Eu tenho que colocar aqui um ponto que entregaram o jogo para o Vasco vencer. O Santos não competiu. Eu acho que entregaram, eu estou afim de demitir o treinador do Santos. Então vamos abrir as pernas aqui para o Vasco fazer um caminhão de gols. O reflexo. Quarta-feira. A gente já sabia. Quem acompanha aqui nosso canal sabe que a gente é muito realista, que a gente não se ilude por qualquer coisa. A gente comentou, quando um time faz muitos gols num jogo, no jogo seguinte é totalmente diferente. Então, torcedor, agora é 9 vitórias. Será que vai vencer o Corinthians todo remendado? Ou vai ressurgir o Corinthians sem Yuri Alberto, sem Depay, sem Joseph Martinez, sem Carrídio? O Corinthians não tem ataque. Aí só falta acontecer no domingo o Thales mágico, como a torcida do Vasco, geração Z, colocava, ele fazia um gol que já há 3, 5, 6 meses ele não faz, ele fazia um gol em São Januário. Aí, meu irmão, realmente é o fim da meada. Então, galera, você pode ver que dentro desse vídeo eu falei muito pouco sobre futebol, porque não tenho o que falar sobre esse jogo.
O Vasco perdeu no primeiro tempo. Com menos de 1 minuto. Vi muito jornalista falar que não foi pênalti, mas é pênalti esse lance. O cara levanta a mão, é pênalti, meu irmão, é dentro da área. Se fosse pro lado do Vasco, seria pênalti também, e pronto. O segundo, porra, o Lucas Freitas, que foi comparsa lá dos jogadores do Juventude, aliviou pro Juventude, que é um zagueiro fraco que os subordinados, falaram assim, vou abrir a bola de cristal. Vamos lá, eu fui jogador, então eu sou captador de talentos. Opa, tem o Lucas Freitas, um excelente zagueiro. Eu, com 88 quilos, eu consigo, sem jogar bola há 5 anos, eu sou melhor que o Lucas Freitas. Porra, tá aí explicado por que o Vasco tá nessa lama toda. Meus amigos, minhas amigas, quem assistir esse vídeo, só peço a vocês, o like. Deixa o like, fortalece, divulga, se inscreve e principalmente deixa o seu comentário aqui. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o que aconteceu ontem. Eu quero que você deixe a sua indignação para o pardal do Fernando Diniz e dos subordinados da dupla dinâmica Zé Comé e Catatal. Essa é a dupla dinâmica que está lá no Vasco. Estão brincando de fazer futebol. O Vasco não é fantasy game. O Vasco não é futebol manager para você ficar brincando de futebol. O Vasco precisa de 9 vitórias para escapar de mais uma Série B. E hoje o Vasco não tem como ir para a Série B. O Vasco hoje é SAF. O Vasco hoje é uma empresa. Se o Vasco não tiver condições de bancar os credores dos acordos na recuperação judicial, é falência. Você, torcedor comum ou da organizada, você não vai ter time para torcer se o Vasco cair não, tá? Tô falando bem baixinho para você ouvir, entrar bem na tua mente, do cerebelo, do teu cérebro, para você começar a criticar os subordinados, valeu? Tamo junto, galera. Um grande abraço, firme e forte e saudações vascaínas. E assista o vídeo, hype o vídeo e também dá aquela compartilhada.